A votação em primeiro turno da PEC dos gastos na Câmara foi uma vitória importante para o governo em dois aspectos. Primeiro, do ponto de vista político, ele preservou aquela base de apoio da época do impeachment, teve uma votação além da que era esperado, que reforça as perspectivas mais otimistas quanto à tramitação dessa própria matéria em segundo turno e depois de outras propostas que ainda serão apresentadas como a reforma da Previdência. E foi importante do ponto de vista econômico, porque a PEC dos gastos é, por enquanto, a principal medida anunciada pelo governo para tentar reorganizar as finanças públicas. Ele ainda terá de esclarecer muito à sociedade o que vai mudar de fato. Há muitas dúvidas, por exemplo, em relação à questão de saúde e educação, que foram incluídas nessa limitação de aumento de gastos com base na inflação do ano anterior, mas logo de início o governo já flexibilizou um pouco essa questão, permitindo que a vigência dessa limitação para essas duas áreas seja só a partir de 2018. Assim, no ano que vem, com a recuperação esperada da arrecadação do governo, da receita, essas áreas poderão receber um percentual maior de recursos, que aí serviria de referência para a limitação a partir de 2018. Agora, não necessariamente haverá um corte importante das despesas nessas áreas no longo prazo, mesmo com toda a limitação imposta ao avanço das despesas do governo como um todo. O governo é que terá de administrar para onde vai direcionar os recursos a partir dessa limitação. E, nesse sentido, é importante que ele consiga avançar também com a reforma da Previdência. A PEC dos gastos limita o avanço, inverte aquela curva que nós tivemos aí dos últimos anos, de aumento da despesa muito acima da inflação, alguma coisa em média de 6% ao ano. Mas se não houver a reforma da Previdência, se não houver uma freada do avanço dos gastos da Previdência, daqui a alguns anos, uns 3 anos, a Previdência vai acabar engolindo tudo que o governo poderia gastar de uma forma geral, porque os gastos da Previdência sobem com o aumento do número de aposentados, de beneficiários, com os reajustes que são aplicados, os benefícios concedidos, enfim, não dá para barrar se não houver uma mudança na regra, por exemplo, de aposentadoria, limite de idade. Então, essa vai ser a briga futura do governo para tentar viabilizar, de fato, uma trajetória melhor das contas públicas em prazo mais longo. Mas a PEC foi um primeiro passo importante, pelo resultado que pode ter efetivamente na gestão das finanças públicas e também pela sinalização dessa força política, dessa capacidade de articulação do governo. É uma coisa que não tinha mais no governo da presidente ou ex-presidente Dilma. Ela saiu com uma situação de total ingovernabilidade que inviabilizou, inclusive, algumas propostas que eram bastante razoáveis no sentido de também garantir algum ajuste das contas públicas, embora houvesse uma contradição dentro do próprio governo que preferia optar pela gastança exagerada para tentar preservar popularidade, para tentar manter programas. Deixou uma situação caótica das contas públicas que agora, para ser revertida, vai exigir muita austeridade. E a PEC é o primeiro passo nesse sentido. Depois terá de vir a reforma da Previdência, como eu salientei. E, além disso, o governo deve cuidar também da retomada do crescimento da economia, de concessões, de privatizações que podem gerar mais receita. No ano que vem já se espera um avanço da economia, uma reversão da situação de recessão, o que poderá colaborar para essa melhoria da receita, porque a partir da combinação disso tudo é que o governo vai recuperar a capacidade de gerar saldo positivo das contas. Isso pode levar uns 4 anos, porque a deterioração foi muito pesada. A partir do momento que o governo mostre que terá condições de gerar superávit, saldos positivos da conta, ele melhora a credibilidade do país, isso estimula investimentos por parte dos empresários aqui, pode facilitar a atração de investimentos estrangeiros que também serão importantes para a retomada de um crescimento mais vigoroso, para a melhoria da infraestrutura do país. Enfim, foi um primeiro passo de um caminho que ainda vai ser longo.